Olá pessoal, tudo bem? Vamos então continuar o assunto, né, sobre rotação, né? Vamos falar agora sobre o equilíbrio dos corpos rígidos, né? Então, quando várias forças estão aí atuando sobre um corpo rígido, né, é necessário então considerar o equilíbrio relativo tanto de translação como de rotação. Então, então existe algumas condições a serem levadas em consideração, né? Então, as duas condições primordiais para você dizer se um corpo está ou não em equilíbrio é analisando na translação o momento linear tem que ser constante e na rotação o momento angular tem que ser constante. Ou seja, então quando essas constantes aqui, né, momento linear e momento angular, são nulas, diz que o corpo está em equilíbrio estático. Nesta situação, ele não está em movimento de translação e também não está em movimento de rotação, né? Então, as condições que nós acabamos de dizer levam-nos às equações que nós já vimos lá atrás, né? Aqui a equação da segunda lei de Newton, onde diz que dp dt é igual a força externa, ou seja, se a minha força externa é igual a zero, então eu tenho que a derivada do momento linear pelo tempo é zero, então eu tenho que o momento linear é constante, né? Então, nas condições lá atrás. E a outra foi que nós vimos na aula passada, ou seja, onde diz que a derivada do momento angular pelo tempo é igual ao torque externo, né? Que é, nesse caso, igual a zero. Ou seja, se o torque é zero, então eu tenho que a derivada do momento angular pelo tempo é zero, então eu tenho que o momento é uma constante. Nós já vimos isso lá atrás, né? Ou seja, para que um corpo então esteja em equilíbrio estático, deve ter essas condições: força externa igual a zero e o torque externo também igual a zero, né? Ou seja, nós deveremos ter então que a soma vetorial de todas as forças deve ser zero, né? Dando aí o equilíbrio na translação, e nós temos que ter que a soma também de todos os momentos relativos a qualquer ponto deve ser zero, dando aí o equilíbrio de rotação, né? De rotação. Então, se essas forças aqui, se todas as forças estão no mesmo plano, as condições que nós temos é que as três equações, tanto que nós tiramos em x, y e z, isso tem que ser zero, ou seja, a soma das forças em x, a soma das forças em y e a soma das forças em z tem que ser zero, e o torque total também tem que ser zero, tanto em x quanto em y quanto em z, né? Certo? Então, com essas equações, né, simultâneas, aí, os problemas de estáticas num plano só serão determinados se existirem três quantidades desconhecidas: a força em x, y e z, ou o torque em x, y e z. Então aqui, esse assunto nada mais é do que o que a gente já viu sobre rotação, né, e as aplicações das leis de Newton. Então vamos fazer isso em forma de alguns exemplos para a gente ver como que acontece esse comportamento aí de equilíbrio do corpo rígido, né? Então o primeiro exemplo aqui diz para nós assim: uma esfera uniforme de peso P, né, e raio R é mantida no lugar por uma corda presa a uma parede, sem atrito, situada a uma distância L acima do centro da esfera, conforme mostra a figura, ou seja, essa figura aqui, né? Então aqui está uma esfera encostada em uma parede, está amarrada um fio aqui e está parado, né, em equilíbrio, né? Primeiro,
encontra a tensão na corda. Então ele quer primeiro a gente encontrar essa força tensão. Então vamos lá. Se está em equilíbrio, então a soma vetorial de todas as forças tem que ser zero, né? Então tensão mais peso mais a normal, que são as forças, isso tem que ser igual a zero, né? Se nós fizermos um diagrama de força aqui que nós já fizemos lá nas leis de Newton, olha só, no plano x, y, eu tenho lá peso normal, né, que é o contato da esfera com a parede, e aqui a tensão que está na corda, né? Então são as três forças atuando sobre a esfera aqui. Então a soma vetorial dessas três forças, isso tem que ser zero, né? Ou seja, agora eu vou fazer a separação das componentes em x e y. Ou seja, fazendo a separação aqui em y, eu tenho lá que a tensão cosseno θ menos o peso é igual a zero, tá? E em x eu tenho lá tensão seno θ menos a normal, isso igual a zero. Então, destas duas equações, eu tenho, ó, da primeira equação, eu tenho que a tensão cosseno é igual ao peso, né? Então, a tensão é igual ao peso sobre cosseno. Mas o cosseno, ó, o cosseno desse ângulo aqui, ó, fazendo um triângulo retângulo aqui, ó, eu tenho, ó, esse lado R, essa altura L, né? Assim, ó, R, L, e esse pedaço aqui é L mais R, né? L ao quadrado mais R ao quadrado, nós estudamos na raiz, né? É teorema de Pitágoras. Então eu tenho que cosseno deste ângulo aqui nada mais é do que L dividido por raiz quadrada de L ao quadrado mais R ao quadrado. Substituindo aqui, eu tenho então que a tensão é igual a raiz quadrada de L ao quadrado mais R ao quadrado dividido por L vezes P, né? Então essa é a tensão, né? É o que ele quer na letra A, a tensão aqui na corda. Na letra B, encontre a força exercida pela parede sobre a esfera, ou seja, agora ele quer que você ache a força normal. Como você tem essas duas equações, divide uma equação pela outra. Ó. Dividindo a equação pela outra, você tem que a normal dividido pelo peso é igual a T seno θ dividido por T cosseno θ. As tensões vão embora, sobrou que a normal é P tangente de θ. Né? Mais uma vez, voltando lá na figura, ó, a tangente do ângulo θ aqui é igual a R sobre L. Né? Então, substituindo aqui, então tenho que a normal é R sobre L vezes P, vezes o peso. Né? Ok? Simples, né? Nada mais é do que a aplicação das leis de Newton. Né? Outro exemplo aqui. Uma viga é transportada por 3 homens, estando um homem em uma das extremidades e os outros 2 sustentando a viga por meio de uma trave transversal, colocada de modo que a carga esteja igualmente dividida entre os 3 homens. Em que posição está colocada a trave transversal? Despreze a massa dessa trave, né? Ou seja, então aqui está a trave. Está aqui a trave. Ele diz que tem 3 homens sustentando essa trave. Uma está numa das extremidades, então estou chamando de força F1. E os outros 2 estão numa trave aqui, né? Segurando aqui, passando por aqui, segurando um em cada ponta dessa trave, que eu estou chamando de F1 mais F2 aqui, né? E no centro aqui a força peso, né? A força peso, né? Como está em equilíbrio, a soma vetorial dessas forças tem que ser zero, né? Ou seja, F1 mais F2 mais F3 menos o peso, né? Isso igual a zero, né? E as forças têm que ser iguais. O enunciado diz para nós que a força que todos os homens é iguais, né? Ou seja, F1 é igual a F2, que é igual a F3, né? Então, fazendo um diagrama aqui, eu tenho, ó, então a força F1 está atuando aqui, né? Um dos homens estão segurando aqui, o outro está segurando aqui nessa ponta, o outro está segurando aqui nessa outra ponta, né? Fazendo aqui uma distância x, né? Do ponto em que esses 2 outros homens estão segurando,
Então eu tenho lá que a soma vetorial dessas forças é igual a zero, né? Então o torque resultante também é nulo, né? O torque resultante aqui, nesse caso, também vai ser nulo, ou seja, vamos considerar o torque em relação a um eixo que passa ao longo da trave transversal, né? Que passa por aqui, né? Ou seja, eu tenho lá que F1 vezes a distância, né? Ou seja, torque, né? F1 vezes a distância, que distância? Que passa o eixo aqui. Ou seja, que distância é essa que está? L menos X, né? L menos X. Menos a força peso, que está bem no centro, ou seja, que está aqui a uma distância L sobre 2 menos X, né? Isso igual a zero, né? Ou seja, isso igual a zero. Ou seja, então, isso igual a zero. Ou seja, desta primeira equação aqui, nós, como F1 é igual a F2, que é igual a F3, então nós temos que P é igual a 3Fs, né? P é igual a 3Fs. Substituindo isso nesta equação, então eu tenho que F menos Lx menos 3F vezes L sobre 2 menos X igual a zero, né? Fazendo uma álgebra aqui, né? Observa, eu divido tudo por F, aí F vai embora, a força vai embora. Aí fazendo a álgebra aqui, separando que é de X e Y e L, né? Eu tenho então L menos 3L sobre 2, mais 3X menos X igual a zero. Isolando X, eu tenho que X é igual a L sobre 4, ou seja, essa distância aqui é L sobre 4, para que aconteça essa situação de equilíbrio aqui, né? Ok? Outra questão. Diz assim, um mergulhador que pesa 582 N está de pé sobre um trampolim uniforme de 4,48 metros, cujo peso é de 142 N. O trampolim está preso por dois pedestais distantes 1,55 metros, como mostra a figura, né? Como mostra aqui a figura e as dimensões estão detalhadas na figura aqui, né? Então, encontre a tensão ou compreensão em cada um dos pedestais, ou seja, ele quer que a gente encontre a compreensão aqui, aqui e aqui, né? Ou seja, então, fazendo um diagrama de força aqui, né? Considerando aqui esse esquema, eu tenho que o trampolim ó, tem um tamanho L, né? Tem um tamanho L. Eu tenho uma força F1 aplicada aqui, onde o trampolim está sendo sustentado, no ponto de referência, né? Eu tenho aqui um F2 atuando aqui também, onde tem esse ponto de contato aqui. Eu tenho bem no centro de massa desse trampolim e eu tenho na ponta aqui sustentada pelo peso aqui do mergulhador, né? Então fazendo aqui um esquema em um plano XY, né? Então eu tenho lá e Z, né? XYZ no espaço, aliás. Então eu tenho que o torque em relação a esse ponto aqui no eixo Z, isso é igual a zero, ou seja, ele não vai girar ali em Z, né? Então o torque é igual a zero. Então eu tenho lá, se o torque é igual a zero em Z, então eu tenho que o torque, a soma dos torques tem que ser igual a zero, né? Então o torque da força F1 da força F2, aliás, esse daqui eu tenho que F2 vezes L, né? Lzinho, ó. F2 vezes Lzinho, que aqui também é o ponto de referência, né? F2 vezes Lzinho, menos a força peso, né? Vezes L sobre 2, menos a força aqui, peso do mergulhador, né? Vezes a distância total L, do ponto de referência que a gente está colocando aqui, né? Isso igual a zero, né? Então, resolvendo aqui para F2, então eu tenho que F2 é igual a Lzão, né? Que é o tamanho total, dividido por Lzinho vezes mg sobre 2 mais mg, né? Substituindo os valores que o problema dá, isso vai dar em torno aí de 1,89 kN, né? Kilonewton, né?
guarde essa equação aqui que a gente está chamando de equação 1, né? Então as forças agora em y, também a soma das forças em y vai ser igual a zero, né? Também é igual a zero. Então quais são as forças que estão atuando em y aqui? Eu tenho lá F2 menos F1 menos mg, né? mzinho g menos emão g, né? Isso igual a zero, né? A força mzinho g é a força do trampolim, é a força peso do trampolim, né? Que a gente está chamando, que passa pelo centro de massa, e emão g é do mergulhador, né? A massa do mergulhador, né? Então eu tenho que F2 menos F1 menos mzinho g menos emão g igual a zero, né? Eu tenho que F2 é igual a L sobre Lzinho vezes mzinho g sobre 2 mais emão vezes g. Substituindo esse valor aqui, eu tenho, isolando F1, eu tenho que F1 é igual a L sobre Lzinho vezes mg sobre 2 mais emão g menos mzinho g menos emão g igual a zero, né? Fazendo uma álgebra aí, eu tenho então que F1 é igual a L Lão menos L2Lzinho vezes mzinho g mais Lzão menos Lzinho multiplicado por emão vezes g dividido por 2Lzinho, né? Substituindo os valores que o problema está me dando numérico, eu tenho então que F1 é aproximadamente 1,16 kN, né? Tranquilo também, observa que é bem simples também, né? Outra questão que diz assim: duas esferas lisas, idênticas e uniformes, cada uma com peso W, estão em repouso no fundo de um recipiente retangular, né? Fixo, como mostra a figura, né? Então tá aqui, essa figura aqui. A linha que une os centros das esferas faz um ângulo θ com horizontal. Encontre as forças exercidas sobre as esferas. A. Pelo fundo do recipiente. B. Pelas paredes laterais do recipiente. Né? E por uma sobre a outra. Então ele quer saber quem são as forças normais N1, N2 e N3. Né? Então fazendo um esquema aqui, eu tenho aqui para a esfera A, separando os corpos, né? Para a esfera A eu tenho que quais são as forças que estão atuando na esfera A? A normal 1, né? Devido a essa parede aqui. A força de contato entre as esferas A e B, né? Que é a força que a esfera B exerce sobre a esfera A, que eu estou chamando de FBA, né? A um ângulo θ qualquer. E a força peso da esfera A, né? Então, eu tenho lá que a soma das forças em y é igual a zero, né? Isso estou falando só da esfera A, né? Então, quais são as forças em y aqui? FBA, né? Transladado aqui, então eu vou ter FBA seno θ menos a força peso, isso igual a zero, né? Então, eu tenho que a força que a esfera B exerce sobre a esfera A é igual ao peso da esfera A dividido pelo seno de θ. Né? As forças agora olhando para x, eu tenho que a soma das forças em x também tem que ser zero. Tem equilíbrio também em x. Né? Então, em x eu tenho o quê? Em x eu tenho a força FBA transladado em x, né? Então fica FBA cosseno θ menos a força normal 1, né? N1. Então fica FBA cosseno θ menos N1 igual a zero. Mas FBA é igual a peso seno θ, né? Substituindo aqui, eu tenho então que a força normal 1, N1, é igual à força peso dividido pela tangente de θ. Né? Pela tangente θ. Então, achamos a força normal 1. Né? Agora vamos achar a força normal 2. Agora vamos analisar a esfera B para achar a força normal 2.
Então, na esfera B, eu tenho lá a força normal 2, né, devido à parede. A força normal 3, devido ao fundo desse recipiente. A força que a esfera A exerce na esfera B, né, aqui com um ângulo teto qualquer, e a força peso. Né? Então, mesma coisa. A soma das forças em x é igual a zero. Então, quais são as forças que estão em x? Normal 2, que é o que eu quero, menos a força que a esfera A exerce na esfera B, cosseno θ, né? FAB cosseno θ, isso igual a zero, né? Isso igual a zero. Então, eu tenho que, pela a letra A, né? Quando a gente achou a força N2, eu achei a força que a esfera B exerce na esfera A, né? E que é em módulo igual à esfera, que é igual à força que A exerce em B, ou seja, é um par de ação e reação, ou seja, FAB é igual a FBA em módulo, ou seja, essa força aqui, FAB, é exatamente igual a isso aqui, né? W seno θ. Então, substituindo aqui, nessa equação, eu tenho que N2 é igual ao peso dividido pela tangente de θ. Né? Dividido pela tangente de θ. Olhando agora para o eixo Y, eu tenho que a soma das forças em Y também é igual a zero. Então, agora eu tenho normal 3, né? N3, menos a força FAB seno θ, menos o peso, isso igual a zero. Né? Isso igual a zero. Aí eu tenho, mais uma vez, que FAB é igual a peso dividido pelo seno de θ. Então, eu substituindo aqui, seno com seno vai embora, né? Seno com seno vai embora e vai sobrar o peso aqui. Então, vai ficar N3 igual a 2 vezes ao peso, né? Então, essa é a normal 3, né? A normal 3, 2 vezes o peso, ok? Então, outra questão aqui diz assim: uma corrente flexível de peso W está suspensa entre dois pontos fixos A e B, ao mesmo nível, como mostra a figura abaixo, né? Essa figura aqui, né? Então, encontre a força exercida pela corrente em cada extremidade e a tensão no ponto mais baixo da corrente. Então, eu tenho aqui a corrente presa nas duas extremidades A e B, com a mesma angulação. Então, fazendo um esquema aqui, eu tenho de força, eu tenho aqui a tração 1, a tração 2, com a mesma angulação, θ, né? E aqui no centro eu tenho a força peso dessa corrente. Então, como está em equilíbrio, de novo, as forças em Y é igual a zero. Então, se a força em Y é igual a zero, quais são as forças em Y? Tensão 1 seno θ mais tensão 2 seno θ menos o peso, isso igual a zero. Né? Isso igual a zero. Como essas tensões T1 e T2 são iguais, então vamos chamar de T1 igual a T2, que é igual a um T qualquer. Né? Então, substituindo aqui, vai ficar T seno θ mais T seno θ menos W igual a zero. Ou seja, então W é igual a 2 vezes T seno θ. Então, a tensão é igual ao peso dividido por 2 vezes o seno. 2 vezes o seno. Né? Simples, né? E agora a força em X na metade esquerda da corda. Ou seja, eu tenho aqui na metade esquerda, ou seja, o peso agora é a metade, W sobre 2, né? E a força agora em X, soma das forças em X igual a zero. Então eu tenho lá que a tração 3, né, que está na metade agora, vou chamar de T3, menos T1 cosseno θ igual a zero. Então T3 é igual a T cosseno θ, né? T cosseno θ. Mas quem que é T? Quem que é a tração
Quem que é a tração? A gente achou aqui, né? Peso dividido por 2 seno θ. Então, substituindo aqui, né? Substituindo aqui nessa equação, eu tenho então que peso dividido por 2 seno θ vezes cosseno de θ. Né? Então, isso vai dar que a tração 3 é igual ao peso dividido por 2 vezes a tangente de θ. Ok, gente? Então, você viu que essa parte do exercício é bem simples, é só aplicações do que a gente já viu até agora, né? Ou seja, é só lembrar aí que para um corpo estar em equilíbrio estático, o torque tem que ser zero e as forças também, né, tem que ser zero. Isso significa que o momento linear de translação tem que ser constante e o momento angular, né, de rotação tem que ser constante também. Ok, então aqui nós encerramos o conteúdo, né, de Física 1. Então nós vamos agora fazer a nossa terceira e última prova. E essa terceira e última prova eu vou marcar com vocês para a primeira semana aí de dezembro, ou seja, a turma P, vamos fazer essa prova no dia 1º de dezembro, e a turma Q, vamos fazer a prova aí no dia 2 de dezembro, ok? Então, fica marcado mais uma frente ainda, na próxima semana, nós vamos fazer ainda 2 aulas de revisão. Eu vou resolver alguns exercícios relembrando para vocês aí mais ou menos como é que vai ser a prova. E aí eu vou falando como é que a gente vai fazer essa prova aí, como é que a gente vai fechar então o semestre. Tá ok, pessoal? Então, bom estudo e até a próxima aula.